Sabe aquela sensação de chegar em casa depois de um dia corrido e, em vez de relaxar, você se sente ainda mais cansado só de olhar a bagunça? Pois é, a gente vive numa correria danada, trabalhando o dia inteiro, lidando com trânsito, contas para pagar, e quando finalmente consegue chegar em casa, parece que a casa virou um depósito de coisas que nem lembramos mais para que servem. Eu mesma passei anos achando que casa arrumada era coisa de revista, sabe? Aquelas fotos bonitas que a gente vê na internet e pensa, isso aí não é para mim não. Mas a verdade é que a forma como a gente organiza o nosso cantinho tem tudo a ver com a nossa paz de espírito. E os japoneses, que vivem em espaços bem menores que os nossos, descobriram um jeito simples de transformar a casa num lugar que realmente acalma a alma. Hoje eu vou compartilhar com vocês 4 hábitos que aprendi estudando o modo de vida japonês. E olha, não tem nada de complicado. São coisas que qualquer um pode fazer, mesmo morando de aluguel, mesmo com criança pequena, mesmo sem ter muito tempo ou dinheiro. Vem comigo que eu vou te mostrar como transformar sua casa num verdadeiro refúgio. Hábito 1. Danhari, a arte de recusar o excesso. Vamos começar pelo básico. A gente precisa parar de acumular coisa. E olha, eu sei que no Brasil a gente tem aquela cultura de guardar tudo, porque vai que um dia precisa, né? Minha avó guardava até saquinho de pão. Mas essa mentalidade tá pesando na nossa vida mais do que a gente imagina. Os japoneses têm um conceito chamado danhari, que significa 3 coisas bem simples: recusar o que não precisa, descartar o que não usa e se desapegar do que não faz sentido mais. Parece óbvio, mas quantas vezes a gente aceita aquela sacolinha de brinde na loja? Quantas vezes compramos coisa só porque tá na promoção, mesmo sem precisar? Na prática, funciona assim. Antes de trazer qualquer coisa nova para dentro de casa, faça 3 perguntas. Primeira, eu realmente preciso disso? Segunda, eu tenho espaço para guardar isso de um jeito organizado? Terceira, isso vai me trazer alegria? Ou só mais uma coisa para limpar? Eu comecei a aplicar isso quando percebi que tinha 3 panelas de arroz em casa. 3, sendo que só usava uma. Tinha ganhado de presente, tinha comprado achando que a outra ia estragar, e no fim, as 3 estavam lá ocupando espaço no armário. Doei 2, e sabe o que aconteceu? Nada. Minha vida continuou normal, mas meu armário ficou mais respirável. E não é só sobre não comprar, viu? É sobre olhar para sua casa hoje e reconhecer o que já virou peso morto. Aquela pilha de pote de sorvete embaixo da pia, as roupas que não servem mais guardadas para quando emagrecer, os brinquedos quebrados das crianças que ninguém conserta. Tudo isso tá ali roubando sua energia, porque no fundo você sabe que um dia vai ter que resolver aquilo. Separe um fim de semana e faça o seguinte: pegue uma caixa e coloque nela tudo que você não usou nos últimos 6 meses. Não vale mentir para si mesmo, hein? Se não usou, é porque não precisa. Doe, venda, dê para alguém que vai usar. Você vai sentir como se a casa ficasse maior, mais leve. É libertador. Hábito 2. Cada coisa no seu lugar. O sistema que funciona de verdade. Agora que você já diminuiu a quantidade de coisas, vamos falar sobre organização de verdade. E olha, não é sobre ter uma casa de revista, não. É sobre facilitar sua vida no dia a dia. No Japão, eles têm uma regra de ouro. Cada objeto tem um lugar específico. E depois de usar, volta para lá imediatamente. Parece chato, né? Mas pensa comigo. Quantas vezes você perdeu tempo procurando a chave, o controle remoto, a tesoura? Esse tempo perdido vira estresse acumulado. A mágica acontece quando você define lugares lógicos para cada coisa. E o que é um lugar lógico? É onde você naturalmente usaria aquele objeto. Por exemplo, se você sempre toma remédio depois do café da manhã, o melhor lugar para guardar os remédios não é no banheiro. É perto da mesa da cozinha. Se toda vez que chega em casa você joga a chave no sofá, coloque um potinho bonito logo na entrada para colocar a chave. Eu aprendi isso da pior forma. Vivia atrasada porque não achava nada. Aí comecei a observar meus próprios hábitos. Percebi que sempre deixava a bolsa na cadeira da sala. Então coloquei um gancho bonito na parede. Bem ali. Pronto. Agora não preciso nem pensar. Penduro automaticamente. Outro truque japonês que mudou minha vida. Guardar as coisas na vertical sempre que possível. Sabe aquelas panelas empilhadas que quando você quer pegar a de baixo vira uma confusão? Arrume elas em pé, lado a lado. Fica muito mais fácil pegar e guardar.
A mesma coisa vale para potes, pratos, até roupa. Dobrar roupa em retângulos pequenos e colocar em pé na gaveta. Você enxerga tudo de uma vez, sem precisar revirar nada. E tem mais. Diminua as opções. Guarde apenas o que você realmente usa no dia a dia em lugares fáceis. O resto, tipo aquela forma de pudim que você usa uma vez por ano no Natal, pode ficar guardada em um lugar mais difícil de alcançar. Isso facilita demais a rotina. Hábito 3. Limpeza diária de 15 minutos. O segredo da casa sempre arrumada. Vou te contar uma verdade. Casa limpa não é resultado de faxinão no sábado. É resultado de pequenas ações todos os dias. E os japoneses levam isso tão a sério que até nas escolas as próprias crianças limpam a sala de aula todo dia. A ideia não é passar o dia limpando. Pelo amor de Deus. É reservar apenas 15 minutos por dia, no mesmo horário, para colocar as coisas no lugar e fazer uma limpeza rápida. Pode ser de manhã antes de sair, pode ser à noite antes de dormir. O importante é virar um hábito automático, como escovar os dentes. Aqui em casa eu faço assim. De manhã, assim que levanto, já arrumo a cama. Levam 2 minutos. Depois do café, já lavo a louça na hora, antes de ir trabalhar. Mais 5 minutos. À noite, antes de dormir, dou uma passada pela sala recolhendo o que está fora do lugar. Uns 8 minutos. Pronto. 15 minutos distribuídos no dia e a casa sempre apresentável. O segredo está em não deixar acumular. Sabe aquela louça que você deixa para lavar depois? Ela vai endurecer e vai dar o dobro de trabalho. Sabe aquela roupa que você tira e deixa na cadeira? No outro dia você não vai querer usar porque está amassada. É o acúmulo que cria o caos. Um truque que aprendi. Ao sair de um cômodo, sempre levo alguma coisa que não pertence ali para o lugar certo. Vai para o quarto? Leva aquele copo que está na sala. Vai para a cozinha? Leva aquele controle remoto. São segundos que fazem diferença enorme. E não precisa ser perfeito. Tem dia que a gente está cansado demais? Tudo bem. Mas no dia seguinte você volta para a rotina. O importante é não perder o hábito completamente. Tipo a academia. Se você faltar um dia, tudo bem. Se faltar uma semana, já fica mais difícil voltar. Os japoneses também têm um costume lindo que é limpar cantinho por cantinho. Não é para fazer tudo de uma vez. Segunda-feira você limpa o banheiro. Terça, a cozinha. Quarta, passa pano na casa. Dividindo assim, nada vira um bicho de 7 cabeças. Hábito 4. Valorizar o espaço vazio. Esse aqui é o hábito que mais mexeu comigo. A gente tem uma mania brasileira de querer preencher todos os espaços, sabe? Parede vazia? Coloca quadro. Mesa vazia? Coloca enfeite. Mas os japoneses fazem o contrário. Eles valorizam o vazio. Existe um conceito japonês chamado que é justamente sobre o espaço negativo, o vazio, o silêncio. Para eles, o vazio não é falta de alguma coisa. É um elemento importante da decoração e da vida. É no vazio que os olhos descansam. É no vazio que a energia circula. Pensa na diferença. Você entra numa casa cheia de coisas por todo canto. Porta-retratos, enfeites, almofadas demais, quadros em todas as paredes. Onde seus olhos vão parar? Em lugar nenhum. Fica tudo bagunçado visualmente, mesmo que esteja tecnicamente organizado. Agora imagina uma casa com espaços vazios nas prateleiras, uma parede lisinha, uma mesa limpa. Respira diferente, não respira? Quando comecei a aplicar isso, tirei metade das coisas que tinha em cima da geladeira. Sabe aqueles ímãs, recadinhos, fotos? Deixei só o essencial. Nossa, parece que a cozinha ficou maior. Fiz a mesma coisa com a estante da sala. Deixei alguns livros, alguns objetos que realmente amo e pronto. O resto guardei. E olha, não é sobre ter uma casa vazia tipo hospital. É sobre respirar melhor dentro do seu próprio espaço. É sobre não sobrecarregar os ambientes. Cada coisa que você deixa à vista precisa ter um motivo para estar ali. Ou é útil no dia a dia, ou te traz uma alegria especial ao olhar. Uma dica prática. Olhe para cada cômodo da sua casa e pergunte: o que aqui é essencial? O resto pode ser guardado ou doado. Sua mesa de jantar precisa estar sempre com toalha, susplate, arranjo de flores artificiais? Ou pode ser só uma mesa limpa que você decora quando recebe visita? Seu sofá precisa de 5 almofadas decorativas ou 2 já são suficientes para ficar confortável? Espaço vazio é lugar para sua mente descansar. Quando a casa está visualmente limpa,
O cérebro relaxa. É como se ele entendesse: aqui não tem nada para resolver, nada para arrumar, nada exigindo minha atenção. E isso, minha gente, é luxo. É paz de verdade. Olha, eu sei que no começo parece difícil mudar a forma como a gente sempre fez as coisas. A gente está acostumado com essa correria, com a bagunça, com a sensação de que a casa é mais um problema do que uma solução. Mas eu posso garantir uma coisa: quando você começa a aplicar esses hábitos japoneses, a transformação vai muito além da arrumação física. Sua casa deixa de ser aquele lugar onde você só dorme e guarda suas coisas para se tornar um verdadeiro refúgio. Você chega cansado do trabalho e, em vez de se sentir mais estressado vendo a bagunça, você respira aliviado porque tá tudo no lugar. Fim de semana não é mais aquele sacrifício de faxinão. É tempo livre de verdade para descansar com a família, assistir um filme, fazer um bolo ou simplesmente não fazer nada. E o mais bonito disso tudo: esses hábitos vão se espalhando para outras áreas da sua vida. Quando você aprende a recusar o excesso em casa, começa a recusar o excesso de compromissos, de preocupações, de coisas que não fazem sentido. Quando você aprende a dar um lugar para cada coisa, começa a organizar melhor suas prioridades, seu tempo, suas emoções. Não precisa fazer tudo de uma vez, tá? Escolhe um hábito, o que fez mais sentido para você, e começa por ele. Vai testando, vai adaptando para sua realidade, porque no fim das contas, não é sobre ter uma casa perfeita, é sobre ter uma casa que funciona para você, uma casa que te acolhe, uma casa que te devolve a paz que o mundo lá fora tanto tira. Sua casa é seu santuário. Trate ela com esse carinho, com essa intenção, e você vai ver como a vida inteira muda quando o lugar onde você volta todo dia finalmente vira um verdadeiro lar. E aí, me conta aqui nos comentários: qual desses 4 hábitos você vai começar a aplicar hoje mesmo na sua casa? É o danhari para se livrar do excesso? É organizar cada coisa no seu lugar? É a limpeza diária de 15 minutos? Ou é valorizar os espaços vazios? Escreve aqui embaixo. Quero saber qual chamou mais sua atenção e se você já faz algum desses sem nem saber que era um hábito japonês. Vamos trocar experiências e aprender juntos.